a sua vida. Que as demais partes dessa ministração nessa manhã continuem sendo louvor ao Senhor. Eu quero chamar meu irmão Oséias, ele é aqui de Vitória. É de Belo Horizonte? E Deus deu um dom especial a esse irmão, uma voz muito linda, canções abençoadoras. E ele vai continuar louvando a Deus com uma canção que Deus pôs já no seu coração. Vamos juntos com ele. Depende do quê? Não, é ali, ó. É maravilhoso poder estar aqui. E o céu é isto aqui, vai ser isto. Irmãos de todas as partes. Temos irmãos de todo o Brasil. Temos também dos Estados Unidos. Mas lá nós vamos ter todas as raças e tribos louvando e adorando ao Senhor. E esse é o hino que nós vamos cantar. Ao passar o Jordão, nós vamos encontrar tantos salvos, tantos como a areia da praia. Se você souber, você pode cantar o coro comigo, tá bom? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa
luz à vista será. Cantem comigo. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Tantos como a areia da praia. Deus os abençoe, irmãos. Nós queremos cumprimentar a todos em nome do Senhor Jesus. E para iniciar, nós gostaríamos de fazer a apresentação do pastor Pat Campbell. Ele é pastor batista reformado, ninguém é perfeito. Esse querido irmão já esteve no Brasil. Antes, ele veio através da Conferência Fiel, onde ali o nosso secretário, o reverendo Cícero, o conheceu e ficou impressionado, muito bem impressionado com as palestras que ele trouxe àquele congresso. E o convidou, então, em nome da Comissão Nacional, para estar aqui conosco. Ele é pastor nos Estados Unidos, também é doutor em ministério pelo Seminário de Covenant, nos Estados Unidos, que é um dos grandes nomes nos dias de hoje na área de teologia. E eu vou pedir para ele falar um pouquinho a respeito da vida dele, da sua família e do ministério, para que vocês tenham uma ideia de quem estará trazendo a palavra de Deus para vocês nesta manhã. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Saudações no nome do Senhor Jesus Cristo. From all the Christians in America. Da parte de todos os cristãos da América. This is my second time to be in Brazil. É a segunda vez que estou no Brasil. And I find the country beautiful, and I find the people, the Christian people, beautiful. E eu acho que a terra é maravilhosa e o povo cristão aqui também é maravilhoso. I love your passion and your spirit and your enthusiasm for Jesus Christ, our Lord and Savior. Eu amo a sua paixão, o seu entusiasmo e o seu amor por Jesus Cristo, nosso Salvador. I want to share just a little bit about myself. Eu gostaria de compartilhar apenas um pouquinho a meu respeito. I was born in 1945 in Illinois. Eu nasci em 1949 no estado de Illinois, nos Estados Unidos. I was converted to Jesus Christ at the age of 19. E eu me converti a Jesus Cristo com 19 anos. I was converted out of the cult of the Jehovah's Witnesses. E eu era membro das Testemunhas de Jeová. So I have no trouble believing in the sovereignty of God in our Portanto, salvation. eu não tenho nenhum problema em acreditar na soberania de Deus na nossa salvação. That God has been gracious and merciful in His grace and His mercy on my life. Que Deus foi misericordioso e gracioso com a sua graça na minha vida. I have a wife, Venita, A minha esposa se chama Venita and 3 children. e tenho 3 filhos. David, who is 33, Tenho o filho Davi, de 33 anos, Kim, who is 31, Camille, de 31 anos, and Melinda, who is 29. e Malinda, de 29. As God called me to preach, I went to seminary in Texas. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu fui fazer o seminário no Texas. Southwestern Seminary, to be exact. Para ser exato, era o seminário de Southwest.
And then as I began my ministry in St. Louis, Missouri, E aí então eu comecei a ministrar na cidade de St. Louis, no estado de Missouri. in time I did 2 degrees at Covenant Seminary. E naquela época eu recebi 2 graduações, fiz 2 cursos no seminário de Covenant. Covenant Seminary is a Presbyterian seminary. E esse seminário de Covenant é presbiteriano. A great seminary. É um grande seminário. Let me, if I would like to take just a moment to share a little bit something humorous Me dê-me apenas alguns minutos para dizer alguma coisa engraçada. and a little embarrassing. E também um pouco assim confusa. Tuesday evening, I left from St. Louis, Missouri, Na terça-feira à noite eu saí lá de St. Louis, de Missouri, to fly to Houston, Texas. para chegar no dia seguinte em Houston, Texas. Then in Houston, Texas, we left on the plane to fly to Sao Paulo. E de lá do Texas eu tomaria o avião para vir a São Paulo. 9.5-hour flight. Era um voo de 9 horas e meia. And on the flight, I began to get sick. E no voo eu comecei a me sentir mal. Sick to my stomach and my head. Eu estava sentindo mal no estômago, na cabeça. I got no sleep. E eu não dormi de jeito nenhum. So we landed in Sao Paulo at about 9 in the morning. E mais ou menos 9 da manhã a gente aterrissou em São Paulo. Then I went to the other airport E aí fomos para o outro aeroporto, where I left about 1 or 2 o'clock to fly to Victoria. onde 2 horas depois, mais ou menos, eu saí no voo aqui para Vitória. And then I got here about 5 o'clock. E cheguei aqui mais ou menos às 5 da tarde. I was tired. Estava cansado, I was sick. estava doente, I was exhausted. estava exausto, And I didn't know if I'd make it. e eu não tinha certeza se eu seria capaz de fazer o trabalho. So I ate a little bit of supper, E então comi só um pouquinho no jantar, and I couldn't wait to go to bed. e mal podia esperar para ir dormir. So I went back to my room, Voltei para o meu quarto, and about 11:30 to 12, I was able to go to sleep. e mais ou menos 11h30, meia-noite, é que eu consegui dormir. Now I have a sleep disorder Eu tenho um distúrbio de sono called sleep apnea. que se chama apneia. I have to have a machine and a mask that I wear. Eu preciso ter uma máquina e uma máscara que eu uso. And it blows air in my nostrils. E essa máquina, ela sopra ar nas minhas narinas. So that way I can sleep deep. E dessa forma eu posso dormir profundamente. So I was getting ready to go to sleep. E aí eu estava me preparando para dormir. I had my mask ready. Eu estava com minha máscara pronta de lado. And they said, take the keys out of the box and the lights will go off. Aí as pessoas disseram assim, para você desligar a luz, basta você puxar a chave daquela caixinha que você encaixa quando você entra. So the lights went off. E aí eu puxei, as luzes apagaram, So did the electricity. e também a eletricidade foi embora. So I didn't know what to E do. eu fiquei sem saber o que fazer. My machine wouldn't work. A minha maquininha não ia funcionar. So I put the keys back in the box. Aí eu botei a chave de volta lá na caixinha. And the lights came on. E aí as luzes acenderam. The machine worked. E a máquina funcionou. I also cannot sleep if there's light in a room. Eu também não consigo dormir com luz acesa. So I was having a problem. Aí eu estava com um problema. So I thought, what do I do? Aí pensei, o que é que eu vou fazer? Nobody told me about that little black switch. Ninguém me disse nada a respeito daquele interruptorzinho preto lá. I never did see it. Eu nunca tinha visto, não tinha visto o interruptor. So I said, well, I'll sleep without my machine. Aí eu disse, bem, então eu vou dormir sem a maquininha. But I wouldn't get any sleep. Mas eu não consegui dormir. And I'd get sick. E aí então eu estava doente. Sicker. E fiquei mais doente ainda. So I thought I'd put on the light, E então liguei a luz, put on the mask, coloquei a máscara and try to sleep with the light on, which is very difficult. e tentei dormir com a luz na minha cara, que é muito difícil. So I put the keys in the box. Aí vai de novo a chave lá na caixinha. The lights came on. E aí de novo a luz acendeu, I got my machine. I put my mask on. peguei a máquina funcionando, coloquei a máscara, I laid down to sleep, aí me deitei para dormir. but the light was right in my eyes. E aí a luz era bem na minha cara. I said, what do I do? Aí eu disse, então o que é que acontece agora? So I sat on the bed for a moment. Sentei na cama por um minuto, A thought came to me. e aí então tive uma ideia. So I went and got a black sock. E aí então eu peguei uma meia preta I wrapped it across my eyes, e coloquei, amarrei nos meus olhos hooked it around my ears, e pendurei pela minha orelha a meia, put my mask on, coloquei a máscara
and went to sleep for 7 hours. E dormi 7 horas seguidas. I now know how to turn the light on. Agora eu aprendi como é que desliga e apaga a luz, né? No botãozinho lá. So that was my experience on this second visit. Então essa foi a minha experiência aqui. Before I begin my message, Antes de começar a minha mensagem, I would like to share with you some thoughts about Presbyterians. eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos a respeito dos presbiterianos. Antes de continuarmos, estamos sendo avisados que as crianças têm a sua programação especial. Então, nós queríamos convidar as crianças até que idade, reverendo? Até 10 anos de idade, para saírem com o nosso irmão, o reverendo Josué, para a sua programação. Algumas estão indo. Muito obrigado. Nós retornamos então. Some of the greatest theologians who have ever lived have been Presbyterian. Alguns dos maiores teólogos que já existiram foram presbiterianos. John Calvin, João Calvino, Charles Hodge, Charles Hodge, Benjamin Warfield, Benjamin Warfield, Herman Bavinck, Herman Bavinck, William Shedd, William Shedd, James Thornwell, James Thornwell. Esses nomes não têm tradução em português, né? Louis Berkhoff, Esse aí. John Murray. Oh, John. And the list could go on and on and on. E essa lista poderia continuar indefinidamente. And I have all of these in my library. E eu tenho livros de todos estes homens na minha biblioteca. I am a Baptitarian. Eu sou um baptisteriano. Baptist with Presbyterian blood flowing in me. Ou seja, sou batista, mas com sangue presbiteriano correndo em mim. Gives me great honor to be asked to share at your conference. Portanto, me sinto muito honrado ter sido convidado para participar da sua conferência. I am unapologetically Calvinistic in my theology. Eu sou calvinista na minha teologia e não peço desculpas por isso. And I would like to quote the words of Charles Haddon Spurgeon in his sermon on election. E eu gostaria de citar aqui as palavras de Charles Spurgeon, num sermão que ele pregou a respeito da eleição. He said, Ele disse: "It is no novelty then that I am preaching no new doctrine. não é nenhuma novidade isso que eu estou pregando, não é nenhuma doutrina nova. I love to proclaim these strong old doctrines. Eu amo proclamar as antigas doutrinas, They are called by the nickname Calvinism, que são chamadas pelo apelido de calvinismo, but which are surely and verily the revealed truth of God as it is in Christ Jesus. mas que certamente e verdadeiramente são a verdade revelada de Deus em Cristo Jesus. By this truth I make a pilgrimage into the past, Através desta verdade revelada, eu faço uma peregrinação ao passado. and as I go, E enquanto vou, I see father after father, eu vejo pai da igreja, e vejo diversos pais da igreja, confessor after confessor, confessores após confessores, martyr after martyr, mártires e mártires, standing up to shake hands with me, se levantando à medida que eu faço essa viagem para o passado para apertar a minha mão. taking these things to be the standard of my faith. Eu tomo estas verdades do calvinismo como sendo o padrão da minha fé. I see the land of ancients peopled with my brethren. Eu vejo assim a terra dos meus antigos, a terra dos antigos, cheia de gente que pensa da mesma forma, meus irmãos. I behold multitudes who confess the same as I do, E contemplo multidões que confessam a mesma coisa que eu confesso. and acknowledge that this is the religion of God's own church. E reconheço então que esta é a religião da própria Igreja de Deus. So let us begin our conference on evangelism and God's covenant promise. E assim com essas palavras nós vamos começar nossa conferência sobre evangelismo e a promessa pactual de Deus. Evangelism and God's
covenant promise, do they go together? E a primeira pergunta é essa: será que evangelismo e a promessa de Deus do pacto, essas duas coisas podem caminhar juntas? The answer is overwhelmingly yes. E a resposta esmagadora é sim. The concept of covenant is the key to understanding the scriptures. Porque o conceito do pacto, da aliança de Deus, é a chave para compreendermos a Escritura. Dr. Palmer Robinson, in his book, The Christ of the Covenants, writes, Há um livro chamado O Cristo de Todos os Pactos, escrito por Dr. Palmer Robertson. E nesse livro ele diz o seguinte: God's initiative in the establishment of covenantal relationships structure redemptive history. as iniciativas de Deus para estabelecer as estruturas das relações pactuais é o que forma a história da redenção. He continues, E ele continua dizendo o seguinte: His sovereign intervention provides the essential framework for understanding the great biblical epochs. as grandes intervenções, as soberanas intervenções de Deus nos providenciam a perspectiva essencial para que nós entendamos os grandes períodos da história bíblica. We can define a covenant Nós podemos definir um pacto as a bond in blood sovereignly administered by God como sendo um acerto, um acordo ratificado com sangue, mas que é soberanamente administrado por Deus, consisting of both divine grace, promise, and human responsibility obligations. que consistem, por um lado, da graça divina, que vem da parte de Deus como uma promessa, e da parte do homem, a sua responsabilidade, que é a sua obrigação. Então tem dois aspectos: a promessa da parte de Deus e a obrigação da parte do homem. É isso que consiste o pacto. A bond in blood points to commitments with life and death consequences. O fato de que esse pacto ele é selado com sangue aponta para a realidade de que existem compromissos nesse pacto que têm consequências de vida e morte. Sovereignly administered means God determines the content of the covenant. Quando nós dissemos que esse pacto, essa aliança de Deus é administrado soberanamente por Deus, estamos dizendo que é Deus quem determina o conteúdo desse pacto, dessa aliança. Divine grace is God's unmerited favor in the promises. E quando nós dissemos que da parte de Deus nós temos a graça divina, significa que isso é o favor não merecido de Deus nas suas promessas que nos são dadas. Human responsibility brings out human obligations that God calls us to. E a parte da responsabilidade humana aponta para as obrigações que Deus nos deu. In the Westminster Confession of Faith, Na Confissão de Fé de Westminster, chapter 7, no capítulo 7, it says of God's covenant with man. que fala do pacto de Deus com o homem. It reads, the distance between God and the creature is so great Lá é dito assim, que a distância entre Deus e a criatura é tão grande that although reasonable creatures do owe obedience unto him as their creator, que apesar de que as criaturas racionais devem obrigação a Deus, porque Deus é o criador delas, yet they could never have any fruition of him as their blessedness and reward, ainda assim essas criaturas jamais poderiam ter como recompensa o fruir, ou o se agradar, ou se deleitar em Deus. but by the voluntary condescension of God's part, which he hath been pleased to express by way of covenant. Mas isso só é possível por causa da condescendência de Deus, da sua misericórdia. E ele resolveu fazer isso através de um pacto. The first covenant made with man was a covenant of works, O primeiro pacto que Deus fez com os homens é chamado Pacto das Obras. wherein life was promised to Adam and in him to his posterity. E nesse pacto a vida foi prometida a Adão e nele foi prometida a sua posteridade. Upon condition of perfect and personal obedience. Mas havia uma condição, era que Adão tivesse uma obediência pessoal e perfeita a Deus. Só assim ele fruiria plenamente aquela vida e a vida prometida aos seus descendentes. Man by the fall, having made himself incapable of
life by that covenant. Continuando a ler aqui a confissão de fé, diz assim que o homem, pela queda, ele se tornou a si mesmo incapaz de alcançar aquela vida que havia sido prometida por Deus no pacto, na aliança. The Lord was pleased to make a second, commonly called the covenant of grace. Foi então que Deus se foi servido em propor um segundo pacto, que é chamado comumente de o pacto da graça. Which he freely offereth unto sinners life and salvation by Jesus Christ. Nesse pacto, Deus oferece aos pecadores livremente o perdão e a salvação através de Jesus Cristo. Requiring of them faith in him that they may be saved. E requerendo apenas que o pecador creia em Jesus Cristo para que seja salvo. And promising to give unto all those that are ordained unto eternal life. E prometendo a todos aqueles que ele preordenou para a vida eterna, The Holy Spirit to make them willing and able to believe. o seu Espírito Santo para os tornar desejosos de crer e capazes de crer. But before we develop the covenant of grace in history, Mas antes de continuarmos e desenvolvermos o conceito do pacto da graça através da história, I'd like us to back up into the eternal counsel of God's redemption. eu gostaria de retroceder um pouquinho e entrarmos lá no conselho de Deus, no momento em que estas coisas estavam sendo determinadas para a redenção. The counsel of redemption refers to the everlasting agreement between the three persons of the Trinity. Quando eu falo do conselho da redenção, eu me refiro ao acordo eterno que foi feito entre as três pessoas da Trindade, Made in eternity past que foi feito no passado da eternidade, to elect, redeem, and restore a people to glory. com o objetivo de eleger, redimir e restaurar um povo para a sua glória. The scripture indicates that there was this counsel of redemption of the Trinity. A Bíblia indica que houve esse conselho das três pessoas que se reuniram para discutir a redenção. Listen to Isaiah 46, verse 10 and 11. Vamos ler Isaías 46, versos 10 e 11, se eu achar aqui rapidinho na minha Bíblia. Isaías 46, 10 e 11. Onde diz assim: Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho. Eu disse e também o cumprirei. Tomei esse propósito e também o executarei. 10 and 11, right? 10 and 11, yes. Listen to Ephesians 1, verse 11. E vamos agora para Efésios capítulo 1, no verso 11, onde o apóstolo Paulo diz assim: Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Let's consider the decision of the Trinity in the counsel of redemption. Vamos agora considerar um pouquinho qual foi a decisão da Trindade nesse conselho da redenção. The Father elected to save a people and give them to his Son. O Pai decidiu eleger um povo e dar esse povo ao seu Filho, Jesus Cristo. Ephesians 1:4, even as he chose us in him before the foundation of the world. Veja aí Efésios 1:4. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. We find in John 6:37 through 39 the words of our Savior. Nós encontramos em João 6, 36 a 39 as palavras do nosso Salvador, que diz assim. João 6, 36, 36? 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de
todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. All that the Father gives me, says the Son. Todos os que o Pai me deu, diz o Filho. God the Father elected a people and gave them to his Son. Deus Pai elegeu um povo e os deu ao seu Filho. The Son, second, was willing to die for them. Em segundo lugar, o Filho voluntariamente decidiu morrer por esse povo. Matthew 1:21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Mateus 1:21 diz, ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. John 10:11, I am the good shepherd lays his life down for his sheep. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As Jesus said in John 6:38, I have come down from heaven to do not my will, but my Father's will who sent me. Como Jesus disse no Evangelho de João, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. The Father elected a people, he gave them to the Son. O Pai elegeu um povo e o entregou ao seu Filho. The Son was willing to go to the cross and die for them and purchase their redemption and E salvation. o Filho estava voluntariamente desejoso de ir à cruz, morrer e conquistar a redenção para esse povo que o Pai lhe deu. And number 3, the Holy Spirit of God was willing to regenerate the elect of God. E agora, em terceiro lugar, no conselho da redenção, o Espírito Santo estava voluntariamente desejoso de vir regenerar o povo de Deus e aplicar-lhes a redenção. 2 Thessalonians 2:13. 2 Tessalonicenses 2:13, nós lemos. Listen as Augustus reads that beautiful scripture. Ouçam enquanto Augusto lê essa escritura maravilhosa, mas primeiro Augusto tem que achar aqui, no Novo Testamento, no 2 Tessalonicenses, 2 Thessalonians 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. The Holy Spirit of God sanctifies us and brings us to the saving knowledge of Jesus O Christ. Espírito Santo de Deus nos santifica e nos traz ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. In the eternal counsel of redemption of the Trinity, No conselho eterno da redenção realizado pela Trindade, God the Father elects a people and gives them to his Deus Son. o Pai elege um povo e dá ao seu Filho. The Son is willing to go to the cross and die for them. E aí o Filho está desejoso voluntariamente de ir à cruz e morrer por And ele. the Holy Spirit is willing to regenerate and bring them to the saving knowledge of Jesus E o Christ. Espírito Santo está desejoso de voluntariamente vir até eles, regenerá-los e trazê-los ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. As we saw in the Westminster Confession of Faith, Como nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, after the fall of Adam, depois da queda do homem, de Adão, God was pleased to make a covenant of grace. agradou a Deus fazer com o homem um novo pacto chamado Pacto da Graça. The covenant of grace is connected to the eternal counsel of God's redemption. E esse Pacto da Graça está conectado àquele conselho eterno da redenção realizado por Deus. There are 4 key ingredients to the covenant of grace. Portanto, podemos dizer que existem 4 ingredientes essenciais no Pacto da Graça. Number 1, Número 1. the covenant of grace is everywhere and at all times one in essence. Em primeiro lugar, o Pacto da Graça sempre foi, em todas as épocas, essencialmente o mesmo. But always manifests itself in new forms and goes through differing dispensations, yet it is always the covenant of grace. Ele se manifestou de diversas maneiras, em diversas formas, através de diferentes dispensações, mas é sempre o mesmo Pacto da Graça. The one great all-inclusive promise of this covenant is E a promessa, que é a promessa essencial e que define esse pacto, diz o seguinte: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. I will be your God and you will be my people. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo.
Listen to Revelation 21:3. Veja o que está escrito em Apocalipse 21:3. And I heard a loud voice from the throne saying, E eu vi uma voz, uma voz forte que vinha do trono dizendo: Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. Eis agora o tabernáculo de Deus entre os homens, e Deus viverá com eles. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. The covenant of grace is always the same gospel, O pacto da graça é sempre o mesmo evangelho. the same Christ, É o mesmo Cristo. the same faith, É a mesma fé. and it always confers the same E benefits. sempre concede os mesmos benefícios ou bênçãos. Number 2, Agora, a segunda característica fundamental. the covenant of grace, remarkable characteristic is that in all its dispensation, it has an organic character. A característica mais marcante do pacto da graça é que em todas as dispensações em que esse pacto da graça foi administrado, ele tinha um caráter orgânico. There is an organic interconnectedness between the various forms of the covenant throughout redemptive history. Existe uma interconexão orgânica entre as várias formas de pacto e de aliança que foram estabelecidas por Deus através da história bíblica, da história da redenção. The various forms of the covenant don't replace the other covenants, but build upon it through redemptive history. Então, as diferentes formas em que o pacto da graça foi dado não substituem ou anulam as formas anteriores, mas simplesmente vão se construindo, formando um todo. Uma se desenvolve a partir da outra, nessa relação orgânica. Palmer Robinson, in his book Christ of the Covenant, says this: No seu livro já mencionado, o Cristo de Todos os Pactos, o Palmer Robertson diz o seguinte: To Adam it was the covenant of commencement. com Adão, Deus fez o pacto do início. Genesis 3:13, the seed of the woman that would crush the serpent's head. Como está escrito em Gênesis 3,15, que a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. To Noah it was the covenant of preservation. Com Noé, o pacto foi o pacto da preservação. The rainbow promised that God would never again destroy the whole earth with a flood. Ou seja, o arco-íris era o símbolo da promessa de Deus de que nunca mais o mundo seria destruído por ele através da água. To Abraham, the covenant of promise, Com Abraão, Deus fez o pacto da promessa, as we shall look at soon. como nós veremos em seguida. To Moses, it was the covenant of law, Mas com Moisés foi o pacto da lei, a guide for believers' a righteousness. lei sendo um guia para a justiça dos crentes. David, it was the covenant of the kingdom, Com Davi foi o pacto do reino, the promise of David's throne. ou seja, quando a promessa do trono de Davi foi feita. And then, of course, in Christ, it is the covenant of consummation. E naturalmente em Cristo então veio o pacto da consumação. In the Old Covenant, it was promise. No Antigo Testamento era promessa. In New Covenant, fulfillment. No Novo Testamento nós temos o cumprimento dessas promessas. In the Old Covenant, shadow. No Antigo Testamento nós tínhamos a sombra. In the New Covenant, reality. No Novo nós temos a realidade. In the Old Covenant, prophecy. No Antigo Testamento nós tínhamos a profecia. And in the New Covenant, E no realization. Novo nós temos a realização dessas profecias. The Old Covenant anticipated. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança era antecipatória. And in the New Covenant, we commemorate. E no Novo Testamento nós comemoramos aquilo que se The realizou. covenant of grace. O pacto da graça. Number 3, the covenant of grace realizes itself in a way which fully honors man's rational and moral nature. O terceiro fundamento ou aspecto do pacto da graça que estamos comentando é esse, que ele, o pacto da graça, ele acontece ou ele é desenvolvido de uma maneira que respeita e honra a natureza racional e moral do homem. Listen to the words of Herman Bavinck. Vamos ouvir aqui o que escreveu Herman Bavinck. This accounts for the fact that the covenant of grace, O pacto da graça, então, pode ser explicado which really makes no demands and lays down no conditions, de uma forma da seguinte maneira: ele não exige nenhuma obrigação e não coloca nenhuma condição.
nevertheless comes to us in the form of commandment, admonishing us to faith and repentance. Apesar disso, ele vem até nós, o pacto da graça, como se fosse um mandamento, nos advertindo a que tenhamos fé e nos arrependamos. Taken by itself, the covenant of grace is pure grace, Em si mesmo, o pacto da graça é graça pura. and nothing else. It excludes all works. E nada mais. O pacto da graça exclui todas as obras. It gives what it demands and fulfills what it O prescribes. pacto da graça dá aquilo que exige e cumpre aquilo que prescreve. The gospel is sheer good tidings, O evangelho é pura boa notícia. not demand but promise, O pacto da graça não é uma exigência, mas uma promessa. not duty but gift. Não é uma obrigação, mas um dom. But in order that as promise and gift it may be realized in us, Mas para que estas promessas e estes dons possam acontecer em nós, it takes on a character of moral admonition in accordance with its nature. ele toma o caráter de admoestação moral de acordo com a nossa natureza. It does not want to force us, O evangelho não deseja nos forçar, but it wants nothing other than that we freely and willingly accept in faith what God wants to give us. e não deseja nada mais de que nós simplesmente, livremente e voluntariamente aceitemos pela fé aquilo que Deus deseja nos dar. The will of God realizes itself in no other way A vontade de Deus se concretiza de nenhuma outra forma, than through our reason and will. a não ser através da nossa razão e da nossa vontade. That is why it is rightly said that a person, Por isso que é correto afirmar que uma pessoa, by grace he receives, que pela graça que recebe, himself believes and himself turns from sin to God. ela, pela graça, ela se arrepende, crê e se volta para Deus, somente deixando o pecado e voltando para Deus, somente pela graça. Even though the covenant of grace is unconditional, E mesmo que esse pacto da graça que nos é dado, ele é incondicional, God addresses sinners conditionally to honor their rational and moral nature, Deus se dirige a nós pecadores de forma condicional para respeitar a nossa natureza moral e a nossa natureza racional. but then he graces the elect with repentance and faith to be saved. Mas então ele graciosamente dá aos eleitos aquilo que ele mesmo pede, ou seja, a graça, a fé e o arrependimento para a salvação. Listen to the Westminster Confession of Faith, chapter 10. Vamos mais uma vez citar a Confissão de Fé de Westminster, dessa vez no capítulo 10. All those whom God has predestined unto life, Todos aqueles, diz a confissão, que Deus predestinou para a vida, and those e only somente aqueles, he is pleased in his appointed and accepted time, aprove a Deus no tempo que ele determinou, effectually to call by his word and spirit chamá-los de forma eficaz pela sua palavra e pelo seu espírito, out of the state of sin and death, tirando-os de um estado de morte e de pecado, in which they are by nature to grace and no salvation. qual eles estão por natureza, e Vai- para trazê-los para um estado de graça e salvação, By Jesus Christ, através de Jesus Cristo, enlightening their minds iluminando as suas mentes spiritually espiritualmente and savingly e de forma salvadora, to understand the things of God, para que eles possam compreender as coisas de Deus, taking away the heart of stone tirando deles o coração de pedra and giving unto them a heart of e flesh, dando-lhes um coração de carne, renewing their wills, renovando a vontade deles, and by his almighty e power através do seu poder todo-poderoso, determining them to do that which is good, determinando a eles que eles façam o que é bom, and effectually drawing them to Jesus Christ. e efetivamente, eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo. Yet so as they come most freely, being made willing by his grace. E mesmo assim, eles fazem todas essas coisas livremente, porque Deus os capacita a fazer isso por sua graça. And number 4. Agora vamos para o número 4. The covenant of grace finds its ultimate fulfillment in the person and the work of the Lord Jesus O Christ. pacto da graça, do qual nós estamos falando, encontra
o seu cumprimento último na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. All of God's covenant promises find their fulfillment in the Lord Jesus Christ. Todas as promessas que Deus nos deu no pacto encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo. He is the seed of the woman, the seed of Abraham, and the seed of David. Ele é a semente da mulher, a semente descendente de Abraão e o descendente de Davi. He is the reality of all the Old Testament types. Ele é a realidade prefigurada em todos os tipos do Antigo Testamento. The sacrificial system, the tabernacle, the feast, they all point to the Lord Jesus O Christ. sistema sacrificial do Antigo Testamento, o tabernáculo, as festas do calendário judaico, todas elas apontam para o Senhor Jesus. He is the last Adam who fulfilled what the first Adam failed. Ele é o último Adão que fez certo aquilo que o primeiro Adão fez errado. Whereas Adam was a covenant breaker, Enquanto que Adão quebrou o pacto, the last Adam was a covenant keeper. o último Adão o cumpriu perfeitamente. Jesus Christ in the old concealed. I'm sorry. Jesus Christ in the old concealed. Cristo estava no Antigo Testamento de forma implícita. And Jesus Christ in the new revealed. E ele está no Novo Testamento de forma explícita, revelada. Now with that background, Agora, tendo esse pano de fundo diante de nós, I want us to read our text for the message. vamos agora finalmente ler o texto da mensagem que nós vamos pregar. And that was our introduction. Isso aqui foi só a introdução. Augustus will read Genesis 17, 1 through 8, Hebrews 6, 13 to 20, and then Hebrews 13, 20 through 21. Ele não está brincando. Gênesis 17, de 1 a 8. Gênesis 17, de 1 a 8. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E agora Hebreus 6, de 13 a 20. Hebreus 6, de 13 a 20. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda 13, de 20 a 21. Nos Estados Unidos é ao contrário, eles primeiro pregam o sermão e no fim lê a passagem. 13, de 20 a 21. I told them the United States is the contrary. The first preach and the end they read the message. 13, de 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade,
operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amen. So you see the concept of covenant structures redemptive history. Você pode ver então como o conceito da aliança estrutura a história da redenção. To Abraham he said, I will confirm my covenant between me and you. A Abraão, Deus disse, eu confirmarei a minha aliança entre mim e ti. He said, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you. Ele disse, eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e você como aliança eterna. Now for my first point. Agora vamos para o meu primeiro ponto. Now that we have been restored, we must evangelize everyone because of God's covenant promise to Abraham. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar por causa da promessa pactual de Deus a Abraão. Esse esboço você encontra aí no seu caderno. In Genesis 15, God revealed again the covenant concept. Em Gênesis 15, Deus outra vez revelou conceitos da aliança. It was in that chapter that God promised Abraham a seed, Foi naquele capítulo que Deus prometeu uma descendência a Abraão. an heir that would come from him. Um herdeiro que viria dele. He took Abraham outside and said, look up to the heavens. Ele tomou Abraão para fora e disse, olha para os céus. He said, count the stars if you can, so shall your offspring be. E disse, conta as estrelas do céu se é que podes, assim será numerosa a tua descendência. It said that Abraham believed God and God counted it as righteousness unto him. E diz o texto que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraham was believing the promise of God. Abraão estava crendo na promessa de Deus. He was believing that by God's grace working within him. Ele estava crendo na obra, na graça de Deus que estaria operando nele. He also promised Abraham a land, Também Deus naquela ocasião prometeu uma terra a Abraão, the land of Canaan. a terra de Canaã. And then Abraham asked, Lord, how will I know that this will be true? E aí Abraão perguntou, Senhor, como é que eu sei que isso é verdade? And in that chapter, E naquele capítulo 15, God instructed Abraham to get a goat, ram, and a heifer 3 years old. Deus instruiu Abraão de que tomasse um cordeiro, tomasse um bezerro. Deixa eu ver aqui que animais foram esses. Again, the animals Were a goat, a ram, perdão. and a Ele heifer. pediu um bode, um cordeiro e um novilho. And then turtle dove and a young pigeon. E pediu também uma pombinha e um pombo pequeno. Essas palavras são muito complicadas de traduzir. And he said, cut those animals in half. E Deus então disse, corta todos estes animais no meio. And then he laid them aside. E aí então colocou-os de lado. And then an amazing thing happened. God put Abraham in a deep sleep. E aí aconteceu uma coisa espantosa. Deus fez com que um sono profundo caísse sobre Abraão. And then God, in a manifestation of a flaming torch, walked between the animals. E aí Deus, numa manifestação da sua presença, como se fosse uma coluna de fogo, ele passou entre aquelas partes dos animais que haviam sido divididos. It was God cutting the covenant. Ali era Deus cortando o pacto. Let me say something to them. Em inglês, quando diz fazer um pacto, eles dizem cortar um pacto. E isso está baseado lá no hebraico, que a ideia em hebraico de fazer uma aliança é cortar uma aliança. Então é isso que está por detrás da ideia de cortar os animais e então Deus passar pelo meio, a ideia de cortar uma aliança em sangue. É porque na tradução, quando eu disser cortar uma aliança, não vai fazer sentido em português. Mas é isso que está por detrás do que ele está dizendo. Em português, cut covenant doesn't make sense. Oh, okay. I'm trying to explain Okay, it. good. So what God was showing that in this covenant, that if God was not faithful to his promise, it would be to dismember himself. Era como se Deus estivesse dizendo, através desse simbolismo, que se ele não cumprisse a Abraão as promessas que ele fez, era para o próprio Deus ser esquartejado. Was simply a way to say that God will keep his promise. Essa é uma maneira simples de afirmar, Deus cumprirá a sua promessa. Not only was the land a type of heaven, Não somente a terra prometida era um símbolo do céu,
But he promised Abraham that his descendants would be as the stars in the heavens. Mas ele também prometeu a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. They have learned that our universe Hoje se sabe que o nosso universo is 30 billion light years across. tem 30 bilhões de anos de extensão. Light travels at 186,000 miles a second. Isso aí vai ser difícil traduzir. A luz viaja a uma velocidade incrível. 670 million miles per hour. Ou seja, 600 milhões de milhas por hora. 6 trillion miles per year. Isso significa 6 trilhões de milhas por ano. In other words, we have a large universe. Em outras palavras, nós temos um universo muito grande. And God said to Abraham, look up and see all of the stars in the universe, the heavens. E Deus disse a Abraão, veja todas as estrelas que estão aqui no céu, as estrelas do universo. So shall your descendants be. Assim será a tua descendência. In the Los Angeles Times, in July 2003, Em 2003, no jornal de Los Angeles, the scientists have now estimated the approximate number of stars. nós lemos que agora In the universe. os cientistas calcularam mais ou menos o número de estrelas que há no universo. The article they wrote, E no artigo nesse Los Angeles Times que esses cientistas publicaram, imagine all the stars littering the dark sky on a clear moonless night. quando você mede ou conta todas as estrelas que aparecem no céu claro, Miles De from the noite. glowing city. miles, Miles from the glowing city. que ficam assim fora de uma cidade. Quando você vai para um lugar fora da cidade, escuro, porque na cidade você não vê por causa das luzes. Quando você sai e olha para um céu claro e conta as estrelas, And then multiply that more than a million times. e multiplica aquilo por 1 milhão de vezes, You would come close to the number of the stars in the heavens. você então chegará perto do número real de estrelas que existem no universo. There are approximately 76 trillion, that's 7 with 22 zeros after it. E a conclusão é que existem 70 sextilhões de estrelas. Isso é, um 7 seguido por 22 zeros. That means that there are more stars in the sky than there are grains of sand in every beach and desert on the earth. Isso significa que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias, todas as praias da terra. Does anybody believe that all of God's elect have been called into salvation? Todo mundo aqui acredita que Deus já chamou todos os seus eleitos para a salvação? How many believe that there are still hundreds and thousands yet to be saved? Quantos acreditam que existem ainda milhares de eleitos que serão salvos? Would you say amen? Vocês diriam amém a isso? Amen. This is why we must continue to evangelize. É por isso que nós devemos continuar a evangelizar. God promised Abraham a number so vast that it was like the stars in the universe. Porque Deus prometeu a Abraão um número tão vasto, similar ao número de estrelas do universo. So we must continue to preach the gospel of Jesus Christ, our Lord and Savior, because there are still hundreds and thousands that God will call to the grace of Jesus É por isso Christ. que nós precisamos continuar a pregar o evangelho, porque ainda há centenas de milhares a quem Deus haverá de chamar pelo evangelho de Jesus Cristo. Amen. Amém. 2 weeks ago, my wife and I Há 2 semanas atrás, minha esposa e eu were in Colorado. estávamos em Colorado. We were up in the mountains. Subimos nas montanhas. She has a cousin who lives outside of Breckenridge. Ela tem um parente, um primo que mora ali naquela região. It's 11,000 feet in the air. É uma altitude de 11 mil pés de altura no ar, essa montanha. When I would walk up the steps, I would be out of breath. Quando eu tentei subir ali, fiquei sem fôlego. At night, I was able to go out on the porch. E aí de noite eu saí na varanda.
and the sky was littered with hundreds and thousands of beautiful stars. E aí o céu estava repleto de centenas de milhões de estrelas bonitas, lindas. And as I looked up and saw those stars, E quando eu olhei para cima e vi todas aquelas estrelas, I was reminded of God's promise to Abraham me lembrei da promessa de Deus a Abraão. that your seed and offspring would be as the number of the stars in the heavens. Que a sua semente e a sua descendência serão tão numerosas quanto as estrelas do céu. And I realized that our task of evangelism is not over. E foi então que eu me conscientizei que a nossa missão de evangelizar ainda não terminou. We must evangelize because of the promise that God has made to Abraham. Nós precisamos evangelizar por causa da promessa que Deus fez a Abraão no Pacto da Graça. Number 2. Agora, número 2. Now that we have been restored, we must evangelize everybody because of God's covenant promise to Moses. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar a todos por causa da promessa pactual de Deus a Moisés. Listen to Deuteronomy 7:9. Vamos ler Deuteronômio 7:9. Can you read? Sabe, portanto, que o Senhor vosso Deus é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a sua aliança de amor até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Listen to Psalm 105, 8 and 10. E vamos ouvir Salmo 105, de 8 a 10, que diz, numa tradução livre, Ele se lembra da sua aliança para sempre, a palavra que ele determinou a 1000 gerações, o pacto que ele fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. Então ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel como um pacto eterno. Notice that God says to Moses, to 1,000 generations. Note que Deus disse a Moisés que ele é fiel até 1000 gerações. The covenant promise is to 1,000 generations. Ou seja, as promessas do pacto cobrem até 1000 gerações. If a generation is about 40 years, Se uma geração tem cerca de 40 anos, we have approximately 40,000 years. então ainda nós temos no total 40 mil anos. Abraham lived about 4,000 years ago. Abraão viveu há cerca de 4 mil anos passados. So that leaves 36,000 years. O que God's deixa promise. faltando 36 mil anos ainda de resto. Now I'm not saying that Christ will not come for 36,000 years. Eu não estou dizendo que dentro dos próximos 36 mil anos Cristo não poderá retornar. But I'm just showing you that the promise of God in covenant Mas eu estou apenas querendo mostrar que a promessa de Deus no pacto should move our hearts to evangelism. deveria mover os nossos corações para a evangelização. And He works through generations. E Ele trabalha opera através das gerações. He works through families. Ele opera através das famílias. Acts 2:39. Atos 2:39. The promise is for you and for your children. A promessa é para vós e para os vossos filhos. And all whom the Lord our God shall call. E todos que o Senhor nosso Deus chamar. As they were sharing last night the importance of evangelism beginning in the family. E ontem à noite eu vi que foi dito aqui que se falou a respeito da importância da evangelização na família. All Christian parents should have first concern for their children coming to know the saving grace and knowledge of Jesus A Christ. primeira our e Lord. maior preocupação dos pais seria que trazer os seus filhos ao conhecimento salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. This is a promise to you and to your children. Porque essa promessa do pacto é para você e para os seus filhos. One of my greatest privileges as a pastor was to lead my children to Jesus Um dos Christ. maiores privilégios que eu tive como pastor foi conduzir os meus filhos a Jesus Cristo. My son David is 33 years of age. Eu tenho um filho, Davi, de 31 anos. He is saved and knows the Lord Jesus Christ. Ele é salvo e conhece o Senhor Jesus Cristo. And he is an associate pastor at a Baptist church in St. Louis. E ele é um pastor auxiliar numa igreja lá em St. Louis, é uma igreja batista. My daughter Kim is 31 and saved, and she's a member of the church that I pastor. A minha filha de 31 anos, ela é crente, é salva e é membro da igreja que eu pastoreio lá em St. Louis. My daughter Melinda is 29. E minha filha de 29 anos, Melinda, I had the privilege to lead her to Jesus Christ, and she is saved.
Eu tive o privilégio de conduzi-la a Cristo Jesus e ela é salva. and part of the Baptist church in Crestview, Florida. E ela faz parte de uma igreja batista em Crestville, no estado da Flórida. This is a promise to you and to your children. Essa é uma promessa para vocês e para os seus filhos. We must evangelize because of the promise of God to Abraham and to Moses. Nós temos que evangelizar, portanto, por causa da promessa do pacto que Deus fez com Abraão e com Moisés. His covenant love for 1,000 generations. A sua aliança de amor dura por milhares de gerações. Number 3. Agora vamos para número 3. Now that we have been restored, we must evangelize everyone because of God's covenant promise made to David. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar a todos por causa da promessa pactual feita a Davi. Listen as Augustus reads 2 Samuel 7:11 through 13. Eu vou ler 2 Samuel 7, de 11 a 13, uma tradução livre. O Senhor declara a ti que o próprio Senhor te estabelecerá uma casa. Quando os teus dias se completarem, e descansarás com os teus pais. E eu te levantarei uma descendência que te sucederá, e que virá do teu próprio corpo, e eu estabelecerei o seu reino. Ele é aquele que haverá de construir uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. God promised to David that one of his offspring, ultimately Jesus Christ, would have a kingdom and a throne forever. Aqui nós vemos que Deus prometeu a Davi que um dos seus descendentes, e ele se referia a Jesus Cristo, se sentaria no seu trono e dominaria o seu reino para sempre. Listen to the words of Gabriel to Mary concerning the birth of Jesus Christ. E agora ouça as palavras de Gabriel, do anjo Gabriel a Davi com respeito a Jesus Cristo em Lucas 1:32. Luke 1:32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. O seu reino jamais terá fim. God in Jesus Christ has set up his kingdom. He's ruling right now over the world in Jesus Christ. Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu o seu reino e ele agora está reinando, governando o mundo, nesse momento, através de Jesus Cristo. The kingdom is already here, but not yet in fullness. O reino já está presente entre nós, mas ainda não na sua plenitude. With the coming of the Lord Jesus Christ, the kingdom of God broke into history. Com a vinda do Senhor Jesus, o reino de Deus irrompeu na história. And a kingdom requires subjects. E um reino requer servos, pessoas que sejam sujeitas ao rei. And the subject are the elect of God who come into Christ and are under his lordship. E estes servos são os eleitos de Deus que vêm ao reino através de Jesus Cristo e se submetem à sua soberania. We who are saved are now under the lordship of Jesus Christ, our Savior. Nós que somos salvos estamos agora debaixo do senhorio de Jesus Cristo, nosso Salvador. He is to rule and reign over our lives. Ele deve governar e reinar sobre as nossas vidas. We need to have a kingdom perspective. Nós precisamos ter uma perspectiva do reino. That the kingdom of God is already present. Que o reino de Deus já está presente. Jesus Christ is ruling as King of Kings and Lord of Lords. He is Lord. E que o Senhor Jesus já está reinando como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele é Senhor. When he comes again, his kingdom will engulf the whole earth. He will reign as Lord of heaven and earth. Quando ele vier uma segunda vez, o seu reino englobará todo mundo e ele então será Rei e Senhor de todos. When we are saved, we're moving into that kingdom rule. Quando nós somos salvos, nós então somos trazidos para este reino debaixo do senhorio de Jesus. Paul said in Romans 14:17. Paulo disse em Romanos 14:17. The kingdom of God is not drink or food. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit mas of God. justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus.
We should have an attitude of humility. Nós deveríamos ter uma atitude de humildade. We are the subjects of King Jesus. Nós somos os servos do Rei Jesus. And we are in His kingdom. E nós estamos no seu reino. And He is calling others into that kingdom. So evangelism must continue, brothers and sisters. Ele está chamando outros para o seu reino. E é por isso, irmãos e irmãs, que a evangelização tem que continuar. Listen to the Apostle Paul in Acts 28, 30 and 31. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Atos 28, de 30 a 31. Durante 2 anos, Paulo ficou na sua própria casa alugada e recebia todos que vinham vê-lo. E corajosamente, sem impedimento algum, pregou o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus. One day the kingdom of Christ will be the kingdom of the whole universe. Um dia, o reino de Cristo será o reino de todo o universo. Revelation 11:15. É o que lemos em Apocalipse 11:15. Quando o 7º anjo tocou a sua trombeta, ouvi vozes no céu que diziam: o reino desse mundo tornou-se o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Let us continue in evangelism because the kingdom of Christ is present. Vamos continuar a evangelizar, porque o reino de Deus já está presente. Number 4. Número 4. Now that we have been restored, we must evangelize everyone because of God's covenant promise made to Isaiah. Agora que fomos restaurados, devemos evangelizar a todos por causa da promessa pactual de Deus feita a Isaías. As that covenant promise is weaving itself through redemptive history in the Old Covenant. Nós vimos que essa promessa da graça, ela está entretecida na história da redenção, começando lá no Antigo Testamento. God gives a promise in Isaiah 53:10. Nós temos lá uma promessa de Deus em Isaías 53:10, que diz assim: aprove ao Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E apesar do Senhor oferecer a sua vida como sacrifício pela culpa, ainda assim ele verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. God's promise is that the work of Jesus Christ would not be in vain. Deus promete aqui que a obra de Jesus Cristo não seria em vão. He will see His offspring. Diz o texto que ele verá a sua descendência. Not maybe, not I hope, but He will see His offspring. Não diz assim, talvez verá, ou quem sabe verá a sua descendência, mas afirma categoricamente, ele verá a sua descendência. We must evangelize because of the promise of God given through Isaiah concerning Jesus Nós Christ. devemos evangelizar por causa dessa promessa de Deus dada através de Isaías. He will save His people and He will see His offspring. E essa promessa diz que ele salvará, ele, Cristo, salvará o seu povo e verá então a sua descendência, que são os eleitos salvos. Revelation 5 verse 9. E agora vamos para Apocalipse capítulo 5, verso 9, que diz assim: e eles cantavam um novo cântico: tu és digno de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos e línguas, povos e nações, e os fizestes para ti um reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Evangelism is based upon God's covenant promise made to Isaiah. Ou seja, o evangelismo é baseado na promessa pactual de Deus feita a Isaías. Number 5. Número 5, seguindo o esboço. Now that we have been restored, Agora que fomos restaurados, we must evangelize everyone because of God's covenant promise made to His church. devemos evangelizar a todos por causa da promessa pactual de Deus feita à sua igreja. Listen as Augustus reads Matthew 26. Leremos Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice, e tendo dado graças,
ofereceu a eles, dizendo: bebei dele todos. Este é o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que não mais beberei do fruto da videira, de agora até o dia quando beber de novo no reino do meu Pai. Então, após terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. The blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. Destacamos aqui o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Again, would you listen to Luke 24, Vamos 36 ouvir through 49. mais uma vez Lucas 24, 36 a 49. Enquanto eles estavam ainda conversando sobre isso, o próprio Jesus se colocou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles ficaram assustados, pensando que viam um fantasma. Então Jesus disse a ele: Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas em vossa mente? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Tocai-me e vede, um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. E quando ele disse isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E mesmo que eles ainda não creram por causa da alegria e do espanto, Jesus lhes perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele tomou e comeu em sua presença. E disse-lhes: Isso é o que vos disse quando ainda estava convosco, que deve se cumprir a meu respeito tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu a mente para que pudessem compreender as Escrituras. E Jesus lhes disse: É isso que está escrito, que o Cristo deveria sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que no seu nome fosse pregado o arrependimento e o perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu vos envio agora a promessa do Pai, mas permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Three important things. Três coisas The importantes aqui. gospel that is to be preached. Primeiro, que o evangelho tem que ser pregado. Christ will suffer, Cristo sofrerá, he will die, ele morrerá and he will rise from the dead. e ele ressuscitará dos mortos. This gospel is to be preached to all the world. Esse evangelho tem que ser pregado ao mundo inteiro. And the church will be empowered by the Holy Spirit of God to preach this gospel to every tribe, tongue, nation, and people. E, em terceiro lugar, a igreja será capacitada por Deus para pregar este evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. Evangelism is based upon God's covenant promise to the church. Portanto, dizemos que a evangelização está baseada na promessa pactual de Deus feita à sua igreja. Let me summarize if I can. Agora vamos tentar sumarizar tudo o que dissemos. God has promised Abraham a people as vast as the stars in the heavens. Deus prometeu a Abraão um povo que seria tão numeroso como as estrelas do céu. He promised Moses that his covenant love would be to 1,000 generations. Ele prometeu a Moisés que o seu pacto de graça, de amor, duraria 1000 gerações. He promised David that he would give a kingdom and a throne to one of his descendants. Ele prometeu a Davi que daria o reino e o trono a um dos seus descendentes. He promised to Isaiah that Christ would see his offspring. Ele prometeu através de Isaías que Cristo haveria de ver a sua descendência. And he promised the church to empower her to proclaim the gospel to every nation. E ele prometeu à igreja que haveria de lhe dar poder para que pregasse o evangelho a todas as nações, o evangelho do perdão de pecados. I close with these 5 personal applications. E eu quero então terminar com 5 aplicações pessoais. Number 1, Primeira, God's covenant promise should motivate us to evangelize everyone. a promessa pactual de Deus deveria motivar a todos nós a que evangelizássemos a todos.
Motivate means some inner drive, impulse that causes a person to do something or act in a certain way. A motivação é um impulso, é uma tendência, é uma intenção que faz com que as pessoas façam ou ajam de certa maneira. God's promise to save a people of the stars in the heavens should help us to be a part of the harvest of souls. O fato de que Deus prometeu que salvaria um povo que seria tão numeroso quanto as estrelas do céu, deveria nos motivar à evangelização e procurar essa colheita de almas. Listen to Paul in 2 Corinthians 5:14 and Veja o que 15. Paulo disse em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todos, portanto todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e que ressuscitou. Number 2. Aplicação número 2. God's covenant promise should encourage us to evangelize everyone. A promessa pactual de Deus deveria nos encorajar a evangelizar a todos. Encourage means to inspire with confidence and to promote optimism. Encorajar significa inspirar alguém com coragem, promover o otimismo. Nothing should encourage us more than God's promise He will save His elect. E não há nada na área da evangelização que deveria nos encorajar mais do que a promessa de Deus de que Ele salvará os seus eleitos. He promised His Son He would see His offspring. Ele prometeu ao seu filho que ele veria a sua descendência. Listen to Acts 18:9. Vamos ler Atos 18, 9. De noite o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenhas medo. Continuas a pregar, não te cales, porque estou contigo e ninguém haverá de te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Take courage, brothers and sisters. God will keep His promise to save His people. Coragem, irmãos e irmãs, Deus haverá de cumprir a sua promessa de que Ele salvará o seu povo. Number 3. Terceira aplicação. God's covenant promise should sustain us to evangelize everyone. A promessa pactual de Deus deveria nos sustentar a evangelizar a todos. Sustain means support, keep alive and endure. Nós usamos o termo aqui, sustentar, no sentido de apoiar, manter vivo, suportar. Because of God's promise to save a people for His Son's kingdom, we can face hardships knowing that God will establish that kingdom and His elect will reign. Por causa da promessa de Deus de salvar um povo para o reino do seu Filho, nós podemos enfrentar as dificuldades encontradas na evangelização, porque sabemos que Deus estabelecerá o reino do seu Filho e redimirá os seus eleitos para reinarem com ele naquele reino. Listen to Colossians 1:13 and 14. É o que diz em Colossenses 1, 13 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, o perdão de pecados. In 2 Timothy 2:10. Em 2 Timóteo 2:10. 2 Timóteo 2:10 diz assim: portanto, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também possam obter a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Number 4. Número 4. God's covenant promise should drive us to evangelize everyone. A promessa pactual de Deus deveria nos impelir a evangelizar a todos. Drive is a force to move, to set in motion. Quando nós falamos em compelir, nós estamos nos referindo a uma força que nos leva a fazer alguma coisa. Paul said in 2 Corinthians 5:14, "For Christ's love compels us." Em 2 Coríntios 5:14, o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constranger ali é no sentido de compelir. Listen to Romans 14:20 and 21. Romanos 14, 20 a 21 diz assim: o meu objetivo é evangelizar aonde Cristo ainda não foi nomeado, para que eu não construa sobre o fundamento de outro, mas como está escrito, aqueles que não ouviram o verão, e aquele de quem nada escutaram, este compreenderão. Number 5. Vamos para o número 5.
God's covenant promise should cause us to joyfully evangelize everyone. A promessa pactual de Deus deveria fazer com que nós alegremente evangelizássemos a todos. Joy is a great feeling of pleasure and delight. A alegria é um sentimento maravilhoso de deleite, de prazer em alguma coisa. We should be full of joy knowing God's covenant promises. Nós deveríamos nos encher de alegria sabendo da promessa pactual de Deus. Listen to the Apostle Paul in Philippians chapter 1, verse 12 through 18. Vamos ler Filipenses 1, de 12 a 18. Mais uma vez é uma tradução livre. Eu quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram serviram para avançar o progresso do Evangelho. Como resultado, se tornou claro através de toda a guarda palaciana e de todos os mais a respeito das minhas prisões em Cristo. Por causa das minhas cadeias, a maioria dos irmãos em Cristo tem sido encorajados a falar a palavra de Deus de forma mais corajosa e sem temor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja ou rivalidade, mas outros o fazem de boa mente. Os últimos fazem isso em amor, sabendo que estou aqui por causa da defesa do Evangelho. Mas aqueles primeiros que eu mencionei pregam a Cristo por causa de uma ambição egoísta, não sinceramente, pensando que eles podem provocar problemas para mim que estou em cadeias. Mas o que é que importa? O que importa é que, de todas as maneiras, quer seja por um falso motivo ou por um motivo verdadeiro, que Cristo está sendo pregado, e por causa disso eu me alegro e sempre me alegrarei. Listen to the Apostle Paul while he's in prison. He's rejoicing that he can share Christ. Veja que o apóstolo Paulo estava preso, mas ele se alegrava com o fato de que Cristo estava sendo pregado. He said the whole palace guard is coming to know the Savior. Ele diz que toda a guarda pretoriana, os guardas de César que ficavam no palácio, eles estão conhecendo a Cristo e sendo salvos. Instead of bitterness, there's joy. Em vez de estar amargurado porque estava preso, Paulo estava feliz com aquilo. While he's in chains, Enquanto estava ali acorrentado, he's winning people to Jesus Christ. ele estava ganhando pessoas para Jesus Cristo. He said the believers are being encouraged Ele disse, os irmãos estão sendo encorajados por isso. because of God's covenant promise, brothers and sisters. Por causa das promessas pactuais de Deus, queridos irmãos e irmãs. We can have joy Nós- in sharing Jesus Christ. Nós podemos ter gozo em compartilhar Jesus Cristo com outros. It should motivate us. Deveria nos motivar, It should encourage us. deveria nos encorajar, It should sustain us. deveria nos suportar, dar It apoio, should drive us. deveria nos compelir And it should give us joy unspeakable and full of glory. e deveria nos dar um gozo indizível e cheio de glória. God is a God of covenant promise. Deus é um Deus do pacto. May we go forth from here to evangelize and share the good news of Jesus Christ, our Lord. Que and our saiamos daqui Savior. prontos para evangelizar e proclamar as boas notícias do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. God bless each and every one of you. Que Deus abençoe cada um de vocês. God bless you and God bless you. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. I would like to close in prayer if we could. Eu gostaria de terminar com uma oração. And like the pastor last night, I would like us to go to our knees in prayer. E exatamente como foi feito ontem, eu gostaria que nós nos ajoelhássemos em oração. And I would like for us to covenant our hearts with Christ. E gostaria que nesse instante nós entrássemos os nossos corações em aliança com Deus. To leave this conference Para deixar que ao sairmos dessa conferência, in confidence of God's covenant promises, em confiança nas promessas de Deus feitas no pacto, to evangelize wherever we go. que evangelizemos aonde quer que vamos. Because God has promised a people the number of the stars of the universe. Porque Deus prometeu que teria um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu. He's promised to 1,000 generations. As suas promessas cobrem milhares de gerações. He has promised a kingdom to the Savior. Ele prometeu um reino ao Salvador.
and subjects to be in that kingdom. E prometeu que servos haveriam de entrar naquele reino. He promised he would see his offspring. Ele prometeu ao Salvador que ele veria a sua descendência. And he promised to empower the church to proclaim the gospel. E ele prometeu dar poder à igreja para proclamar o Evangelho. Heavenly Father, Pai Celestial, in the name of the Lord Jesus Christ, no nome do Senhor Jesus Cristo, we humble ourselves before you. nós nos humilhamos diante de Ti. We ask you, God, to give us a heart for evangelism. Nós pedimos, ó Deus, que nos deis um coração voltado para a evangelização. We pray that the covenant promise would encourage our hearts. Nós pedimos que as promessas do pacto encorajem o nosso coração. We pray that we would endure in sharing the gospel. Nós pedimos que Tu nos deis condição de continuar a pregar com perseverança o Evangelho. We pray that we would do it with great joy in our hearts. Oramos que façamos isso, Senhor, com grande alegria no nosso coração. We pray for the power of the Holy Spirit upon our lives. Pedimos pelo poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. We pray for the Holy Spirit's empowering of the body of Christ. Pedimos que o Espírito Santo traga poder ao corpo de Cristo. We pray that we will leave here different. Pedimos, ó Deus, que saiamos daqui diferentes. That we will have a new perspective on God's covenant promises. Que nós tenhamos uma perspectiva diferente nas promessas pactuais. And we will go forth to share the good news of Jesus E Christ. que saiamos para proclamar as boas notícias de Jesus Cristo. Fully confident in your covenant promises. Plenamente confiantes nas promessas da Tua aliança. To see hundreds and thousands come to the saving knowledge of Christ. Para que vejamos centenas de milhares virem ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. God, we offer ourselves as an instrument Senhor, nós nos oferecemos como instrumentos for evangelism to the praise and the glory of God. para evangelização, para o louvor e para a glória de Deus. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, Redeemer and King. Amen. E no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Redentor e Rei. Amém. Amen and amen. Amém. God bless you. Deus abençoe a todos.